5 nichos de canal dark na gringa que você deve evitar, tá? Esses nichos têm costume aí de ser desmonetizados, ter problema com as políticas do YouTube. Então eu vou te explicar quais são esses nichos, aonde ele pega ali, né, nas políticas, o porquê eles são arriscados e inclusive vou dar dicas aí de como você pode fazer isso da forma correta, caso você tenha já um canal nesse assunto ou caso você goste muito desses assuntos e queira fazer um canal nesses assuntos, eu vou dar alternativas aí de como fazer de uma forma correta, tá? Então, esse vídeo é essencial aí para você que tá iniciando, porque não vale você estar gastando tempo ali num canal que pode ser que seja desmonetizado se você estiver fazendo da forma errada. Então, sem delongas, bora pro conteúdo. Bom, vamos lá. Vou começar com um nicho aqui que pode causar muita surpresa para muita gente, que é o nicho de True Crime, que são crimes reais ali, né? Tipo documentários sobre crimes. Esses tipos de canal gera, assim, milhões e milhões de visualizações. Tem canais enormes, explodindo visualizações mesmo com essa temática. Só que, na minha opinião, ele é um tema, assim, um pouco arriscado pelas questões das políticas da monetização. Se você pegar ali a risca, tem sim... em relação a conteúdos gráficos, por exemplo, se você for mostrar um crime ali, você acabar mostrando um pouco mais sobre a cena do crime ali, que tenha sangue, que tenha armas envolvidas, né, que tenha essa questão da violência muito grande, né, muito que choque as pessoas, entende? Então, ele tá num campo ali meio cinzento, que pode sim incidir em algum problema ali nas políticas, tá? Então, em relação ao conteúdo em si, já é um pouquinho problemático quando você traz, assim, muitos detalhes sobre a violência, conteúdos gráficos no sentido de mostrar mesmo, né, as situações ali do crime. Então, esse é um canal, digamos, que você tem que ter muito cuidado, né? Agora, pensando, mesmo se você fizer, né, vamos pensar na hipótese de você fazer um canal, sim, de True Crime, mas dentro das políticas ali, tomando cuidado para não mostrar nenhum conteúdo gráfico, para ser mais documental, sem se aprofundar muito ali, né, nessas questões de violência muito grande, sabe? Tipo assim, muitos canais fazem isso de forma saudável, tá? Então, você como iniciante, pode ser que você passe um pouco ali desse limite, né, que é um pouco cinzento. Então, esse é um nicho que talvez como iniciante não seja tão bom você começar. E até pensando nesse tema de True Crime, antes de gravar aqui eu tava vendo um vídeo de um criador de conteúdo, ele nem é brasileiro, tá, gente? Ele é gringo. E ele tava contando aqui de um caso que era um canal que chamava True Crime Cases Files. Se a gente buscar aqui, ó, a gente nem encontra mais esse canal. Ele era um canal gigantesco com milhões de inscritos e ele foi derrubado do YouTube, tá? Ele nem existe mais, ele foi deletado mesmo, porque aconteceu uma coisa muito grave. Esse canal, ele trazia true crimes, né, como se fossem reais, mas depois descobriu-se que ele inventava os casos de true crime. E isso eles só descobriram porque teve um dos vídeos lá que ele trazia cidades reais americanas ali onde teoricamente aconteceu aquele crime. E aí foi um vídeo que viralizou tanto que depois as pessoas daquela cidade começaram a entrar em contato com as pessoas ali, né, com os políticos, com as pessoas ali da segurança pública para apurar por que ninguém nunca soube daquele crime ali, né? E aí isso reverberou pro YouTube, né? Aí começaram a entrar em contato com o YouTube para derrubar aquele vídeo que era falso, que estava levando as pessoas a erro, né? Porque existe sim isso nas políticas. Conteúdo falso no sentido de você enganar as pessoas, né? Então, se for um canal onde você inventa crimes, isso tem que estar muito explícito falando que aquele caso é fictício, entendeu? No caso, a pessoa foi derrubada porque ela criava um canal como se fosse verdade e aqueles crimes muitas vezes eram inventados. Então, isso foi uma questão ali que derrubou o canal também. Mas até aproveitando que eu busquei aqui, você vê que hoje em dia ainda existe canais assim sobre true crime, ó. Esse aqui tá monetizado, por exemplo. Tá vendo? Se a gente vê os vídeos, ó, vídeos recentes,
todos os vídeos recentes aqui, ó, pegando acima aí de 30 mil views, 50 mil views, tá vendo? Então, é sim um canal um potencial muito grande, né, de você fazer vídeos sérios, documentais, né, desde que você tome cuidado aí com todos esses pontos que eu alertei aqui. E para você que quer se aprofundar nesse assunto, como criar e monetizar canais do zero na gringa ali, dentro do meu treinamento completo, eu ensino tudo do zero ao avançado, passo a passo, muito mais detalhado e aprofundado. Para saber mais e se tornar meu aluno, o link tá aqui na descrição do vídeo. E agora, continuando aqui, segundo exemplo de nicho que eu evitaria, não faria, são trailers fake de filmes. Atualmente teve muitos booms aí de IAs que criam vídeos ultra realistas, inclusive IAs que não tinham nenhuma forma de filtro ou de barrar, né? Você criar, por exemplo, o Homem-Aranha fazendo tal coisa, ou um ator de Hollywood numa cena ali contracenando com outro ator, né? Então, o que começou a fazer? E eu acho que provavelmente você já deve ter se deparado ali na sua tela inicial com algum desses fake trailers, né? Então, muita gente começou a criar trailer de filmes como se fossem um filme real, né? Como se fosse um filme ali com atores realmente famosos, com empresas, né, de filmagens, né, realistas, né? Então, isso, logicamente, né, por a gente pensar até o que eu falei aqui anteriormente, isso é um conteúdo falso, né? E isso se passa para as pessoas como verdadeiro. Então, é aí que cai esse tipo de canal por enganar as pessoas. As pessoas clicam ali achando que é realmente um filme verdadeiro, né? E aí depois vão lá no Google e descobrem que não existe nenhum filme com aquele nome, com aqueles atores daquela empresa, né? Sei lá, Marvel. E isso você vê como pode gerar também um potencial de processos de direitos autorais envolvendo tanto as empresas ali que fazem esses filmes, né? Quanto os próprios atores envolvidos ali nessas imagens fakes de IAs, né? Então, por isso, para evitar qualquer problema, processos, enfim, o YouTube, com certeza, a partir do momento que ele identificar esse tipo de prática, ele vai derrubar canais com esse tipo de abordagem aí de filmes falsos de Hollywood ou trailers falsos, né? Isso aqui engloba derivados aí, né? Dessa tecnologia de IA que fazem deepfakes, pessoas reais falando ou fazendo algo que elas não fizeram, né? Então, pensando nessa questão das políticas de conteúdo falso, de todas as consequências que pode gerar para o YouTube, né? Esse tipo de conteúdo viralizar, com certeza é um tipo de canal que não monetiza e mesmo se acabar passando ali, vai acabar uma hora ou outra sendo derrubado aí por essas questões. Então, ao invés de fazer isso, gente, por que você não usa uma ferramenta de IA como essa para criar contos fictícios, né? Se o caso for, não quero fazer vídeos muito grandes, Ana. Se a gente pensar esses trailers fake de filme, geralmente tem ali uns 3 minutos. Eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal, canais dark que estavam fazendo contos pequenos ali de 3, 4 minutinhos com uma moral da história, né? Você fazer um conto ali com personagens inventados, não ficar usando rostos ou atores famosos, nem envolvendo nada que tem ali direitos autorais, com certeza é um canal que tem alto potencial, né? Você criar histórias originais ali, legais, contos que você pode criar com essas mesmas IAs, tá? Então, você fazendo aí da forma correta, com certeza é um canal que tem muito potencial. Continuando aqui, outra temática que tá bem sensível é a de fazer dinheiro online. Você pode acompanhar aí muitos canais, às vezes até canais onde apareciam as pessoas ali que perderam a monetização por conta de promessas muito fortes, de você utilizar valores às vezes muito elevados, ou de trazer essa ideia de que era um dinheiro garantido, trazer ideias de que você não vai precisar
fazer nenhum esforço, entende? Tipo, todas essas ideias de que é algo muito fácil, ou valores específicos, ou valores muito altos, seja você usar isso no seu título, na sua thumb, ou ali dentro do conteúdo, esses canais, vi vários exemplos mesmo que perderam a monetização. Não vou citar nomes aqui para não ficar chato, mas inclusive canais muito grandes, tá? Que perderam a monetização aí por conta dessas promessas fortes. E esse é um tema, gente, que se for feito da forma correta, dá sim para você fazer ele de forma dark e dentro das políticas, né? Trazendo para abordagem mais educacional de como fazer determinada tarefa ali, né? De como aprender determinado assunto, trazendo o ganho ali como consequência, né? E não como uma promessa garantida ou uma promessa de que a pessoa vai ganhar dinheiro às vezes sem fazer nada, né? Então, você trazer isso com uma abordagem mais educacional, com certeza tem um alto potencial. Até mesmo no Brasil, essas temáticas que envolvem aí marketing digital, temática que envolve dinheiro, né? Ganho de dinheiro, até mesmo no Brasil, costuma ter um RPM muito mais alto esses assuntos, tá? Que envolvem dinheiro. Então, ele tem um bom potencial, mas desde que você faça aí da forma correta, sem promessas fortes, sem enganar as pessoas ali, né, nos conteúdos. Então, essa temática aí, você tem que ter esse cuidado. Gente, antes de continuar, esse vídeo pode estar economizando aí para você meses de trabalho que você poderia estar fazendo da forma errada e agora você está sabendo aqui com essas dicas. Então, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, você vê que eu trago conteúdos de valor aí para te ajudar toda semana, assim você não perde mais nada do que eu postar. E continuando aqui, outra temática que você deve evitar são conteúdos de meditação, relaxamento. Aqui até englobo também canais de música, né? Aqui o sentido é o seguinte, estava acontecendo de muitos canais fazerem ali, de baixar músicas sem direitos autorais da biblioteca do YouTube ou de outras fontes ali, mas que não eram músicas que você que criou, né? Botava uma música tranquila ali, compilado de várias músicas ali sem direito autoral, a pessoa só tinha o trabalho de empilhar ali uma música atrás da outra e colocava ali com o título de relaxamento ou de uma meditação, sendo que era só a música ali, né, correndo. E aí botava ali na ilustração algum banco de vídeo, alguma coisa assim, e tava, e muitas vezes estava monetizando esse tipo de conteúdo, tá, gente? Mas agora com as novas formas de fiscalização ali, muitos canais desse tipo aí foram derrubados, porque isso passa ali na questão das políticas do YouTube, de você não ter criado nenhum conteúdo original, de você não ter agregado nenhum valor ali naquele conteúdo. E aí a gente consegue entender, né? Porque realmente você não criou as músicas, entendeu? Seria diferente se você que compôs aquelas músicas, aí já é diferente. Pode sim ser monetizado, mas quando você só pega músicas sem direitos autorais que já existem e só compila ali, só bota uma ilustração, isso não é considerado nenhum valor agregado, né, que o YouTube exige ali de criação, de você gerar algum valor de entretenimento ali para as pessoas, né? Então, isso não passa mais nas políticas. Então, muitos canais foram derrubados. Só que aí que tá, né, gente? Eu já dei o exemplo aqui. Se for tipos de músicas, seja músicas normais ou músicas de meditação, se for você mesmo que compôs ali, é outra história, né? Aí, provavelmente, você vai ser monetizado. Mas uma outra abordagem para esses tipos de canais de meditação seria diferente se você, por mais que pegasse vídeos ali, músicas que já existem, mas que você realmente gere um roteiro ali, coloca uma voz calma para guiar essa meditação. E aí, de você guiar esse conteúdo que você agregou ali, de você ter proposto ali uma meditação para a pessoa pensar em tal coisa e imaginar e não sei o que, e fazer essa meditação de forma guiada, dando exemplos ali durante a meditação, com certeza aí já é diferente, porque você realmente agregou um valor ali, você criou algo em cima daquilo. Então, aí sim, com certeza é um tipo de canal que pode ser monetizado, tá? Mas aí que tá essa linha tênue, né? De você só ter
compilado músicas que já existem do que você realmente criar uma meditação, um relaxamento guiado ali. Então, faça dessa forma, criando realmente um valor em cima desse tipo de canal aqui, né? Bom, pessoal, e esse último exemplo aqui, ele não é um nicho em particular, né? Ele engloba aí qualquer nicho, na verdade. É você trazer conteúdo de AI slop, que é um termo aí que os gringos usam para dizer como se fosse um descuido de IA, né? Uma coisa desleixada de IA. Quando você usa a IA ali de uma forma genérica, trazendo conteúdos repetitivos, sem valor. Estava acontecendo muito, eram canais, por exemplo, de história. Aí a pessoa botava a mesma imagem estática ali por 2 horas, entendeu? E aí a história rolando ali e sem nenhum trabalho sendo feito ali de entretenimento nas pessoas, né? Afinal, o YouTube é uma plataforma de vídeos. Por mais que as pessoas às vezes escutem enquanto estão fazendo outra coisa, né? Esse tipo de prática de canais ali para dormir, por exemplo, botava uma tela preta, 2 horas ali de tela preta, né? E muitas vezes esses conteúdos estavam sendo monetizados. Agora, com as novas fiscalizações, esse tipo de conteúdo onde não existe nenhum trabalho muito elaborado ali, né? E lembrando, né, gente, como eu sempre falo aqui, o problema não é você usar IA, é você usar a IA dessa forma, assim, com conteúdos muito genéricos ou de uma forma tão, digamos, preguiçosa, assim, que você não colocou nenhum esforço ali na criação do vídeo, ele não é ilustrado, ou ele traz sempre um padrão repetitivo e genérico que cansa o público ali e que não é interesse do YouTube ter esses tipos de canais sendo viralizados ali, né? Então, faça, né, em qualquer nicho, se você for usar IA, faça ali sempre quebrando padrões, colocando mesmo roteiros atrativos, dá outros comandos. Às vezes você vê que os conteúdos estão muito repetitivos, incentiva ali o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta que você estiver usando ali para fazer os roteiros, para ele trazer outros assuntos, né, trazer uma outra abordagem, enfim, né, e não fazer isso dessa forma robótica, de você sempre colocar a mesma imagem, ou não trocar as imagens, não quebrar padrões na edição, nos títulos, enfim, né, você sempre trabalhar de uma forma a não cair nessa política de conteúdos que não agregam valor, né, que não entretêm as pessoas. Então, por isso, em qualquer nicho, algum canal que se engloba nessa ideia de AI slop, com certeza estão perdendo a monetização aí, por isso que teve uma onda muito grande aí, que as pessoas estavam fazendo esses tipos de canais, assim, sem nenhum empenho, né, sem nenhum trabalho mais criativo ali, né, por mais que você esteja usando IA. Então, se atente aí em relação a esses tipos de conteúdo e faça sempre conteúdos originais, criativos, que entretenham as pessoas. E agora que você sabe quais nichos evitar, nesse vídeo aqui eu trouxe exemplos aí de canais para você modelar, canais dark na gringa aí com alto potencial de lucro, pouca concorrência. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.